Eu passo, então, a palavra para o Roberto, que vai fazer a coordenação da discussão do próximo capítulo do livro Bem, ele fala aí, que eu não vou lembrar o nome do livro. Vou pedir para o Selby colocar a Tem a palavra, Roberto. Vai fazendo a breve apresentação enquanto eu coloco aqui. O livro é esse aqui, tá? Comics Studies, a Guidebook, que também existe em PDF gratuito na internet. E hoje eu vou falar do capítulo 4, que é sobre o que o Bart Beattie, o autor, chama de tradições europeias. Então, primeiro falar do autor, né? Nasceu em 69, professor do Departamento de Inglês da Universidade de Calgary, no Canadá. Publicou diversos livros sobre quadrinhos, como Unpopular Culture, Transforming European Comic Book in the 90s, além de obras que tratam de cinema e TV do Canadá. Ele é editor-chefe da revista Critical Survey of Graphic Novels. Cada edição tem um tema, então tem uma edição voltada só para mangás e tal. E ele é o líder do grupo de pesquisa What Were Comics Project, tá? Que é na universidade. Ele coordena e ele tem vários estudantes participando. E eu coloquei aqui a capa de alguns livros, outros livros que o Bart Beattie publicou, um sobre o Frederick Wertham, e a crítica da cultura de massa, que localiza o pensamento Wertham na teoria crítica do Adorno, do Horkheimer, uma análise do Ark é aquele eterno adolescente de uma cidadezinha do interior dos Estados Unidos, e mais recentemente ele publicou The French Comics Theory Reader, onde ele trata do quadrinho francês, e que ele vai tratar bastante nesse capítulo. Pode passar, Selby, por favor. O que ele chama de tradições europeias? São as formas de produção de quadrinhos na Europa. Ele vai falar bastante do quadrinho franco-belga, mas também vai falar de alguns outros. E ele vai comparar essas tradições europeias à indústria editorial estadunidense. Então, ele vai mostrar o que influenciou, o que é semelhante, o que é diferente entre essa produção da Europa e a produção de quadrinhos dos Estados Unidos. Ele começa falando do Festival Internacional de la Bande Dessinée de 2015, lá em Angoulême, na França, né, que é um dos grandes festivais de quadrinhos como arte, né? E houve um protesto nesse festival de 2015 dos cartunistas que estavam reclamando da baixa remuneração, e falando que alguns quadrinistas estão saindo da área por causa disso, porque eles não conseguem se manter. E aí ele vai falar que uma das causas da crise nos quadrinhos franceses seria a superprodução. Tem muito quadrinho sendo produzido e as vendas são menores porque os leitores têm que optar por uma outra publicação. E aí ele relata que em 2012, 79 publicações de quadrinhos foram lançadas por semana na França. Em 2016, no ano todo de 2016, foram 1.558 álbuns franco-belgas, que representam 39% do mercado, 1.575 mangás, 494 comic books estadunidenses, então aí super-heróis, né, principalmente, e 361 graphic novels. E aí ele não fala se essas graphic novels são
europeias ou americanas, não sei. E aí ele vai chegar à conclusão que é uma crise de globalização. Quer dizer, além da produção local, você tem, concorrendo no mercado, publicações que vêm de outros países. Aí ele vai falar que a ideia de que os quadrinhos são uma criação europeia, coloca entre aspas, europeia, é claramente reducionista, assim como a noção de que existe uma categoria única conhecida como quadrinhos europeus, também entre aspas. Ele vai falar que não dá para colocar toda a produção de quadrinhos da Europa num só conceito. Aí vai falar que existem diferenças substanciais relativas aos formatos, políticas industriais, distribuição, apoio nacional à arte, estilos visuais e preferências por gêneros em diferentes países europeus. Selby, você pode passar, por favor? Bom, aí ele vai colocar qual que é a lógica da produção de quadrinhos em vários países da Europa. Ele vai dizer que, enquanto na França a indústria de quadrinhos recentemente foi marcada pelo alto grau de precariedade, isso não se aplica para todos os envolvidos. Trabalhos tipicamente no topo das listas dos mais vendidos têm uma coisa em comum. São parte de uma série de sucesso e geram retornos financeiros para os criadores e os editores. As séries mais conhecidas dominam as listas dos mais vendidos. Então, ele citou o exemplo do Blake Mortimer, do Edgar Pierre Jacobs, já falecido, que tem uma tiragem de cerca de 450 mil exemplares por edição. Vale lembrar que essas edições não são mensais nem semanais, elas saem esporadicamente, uma vez por ano, ou até mais do que isso. Aí ele dá também os dados do Lucky Luke, 500 mil exemplares por edição, a série 13, que chegou a ser publicada no Brasil pela Panini, o primeiro arco de histórias, também com 500 mil exemplares por edição, e o campeão de todos, Asterix, 2 milhões de exemplares só na França e 5 milhões de exemplares no resto do mundo. É traduzido para muitas línguas, né, é distribuído em muitos países. Selby, por favor. Só que ele vai falar que os quadrinhos franceses mais vendidos realçam um dos mais importantes elementos da produção de quadrinhos europeus. Personagens muito conhecidos e amados mais do que seus criadores. Por exemplo, o caso do Lucky Luke, o Maurice, o criador do Lucky Luke, já morreu e os álbuns continuam a ser publicados. Saiu recentemente um álbum do Lucky Luke, ele vai para o sul dos Estados Unidos, é o mais recente que foi publicado, que é um cowboy na plantação de algodão. Eu não lembro exatamente o título, mas era em torno dessa questão. E que trata, por exemplo, da escravidão nos Estados Unidos, da Ku Klux Klan, da elite do sul dos Estados Unidos. Muito pertinente esse álbum nesse momento. Bom, de qualquer forma, ele vai falar que os quadrinhos franceses mais vendidos realçam um dos mais importantes elementos da produção de quadrinhos europeus. Personagens muito conhecidos e amados, mais do que os seus criadores. Não é o caso de dizer, entretanto, que a autoralidade nos quadrinhos impeça o sucesso de venda, aqueles que são os mais vendidos, os best-sellers. É o caso de Marjane Satrapi e outros artistas que venderam muito na França, apesar de suas obras não terem personagens conhecidos. Então, é o caso do Árabe do Futuro, do Riad Sadouf, que tem uma tiragem de 220 mil exemplares, vai sair o quinto, já deve ter saído lá na França o quinto volume, aqui saiu até o quarto. Persépolis, que vocês devem conhecer, já teve desenho animado, adaptação para o cinema. O mangá, O Homem que Passeia, já saiu aqui no Brasil, né, venderam muito bem na França. Apesar disso, a lógica da indústria dos quadrinhos comerciais na França e pela Europa tem se focado na criação e na permanência de personagens populares cujas aventuras se prolongam por décadas.
Então, Asterix foi criado em 59 e está sendo publicado até agora, apesar da morte dos autores. Bom, ele vai falar em seguida das origens do quadrinho da Europa. Então, a lógica do marketing de personagens populares é intimamente ligada aos modos de produção que têm dominado a publicação de quadrinhos na Europa, particularmente durante o século XX. Aí que ele faz a comparação da produção europeia com a produção estadunidense. Enquanto nos Estados Unidos os quadrinhos eram predominantemente associados aos jornais diários, até a ascensão do formato comic book nos anos 30, na Europa não havia um equivalente preciso ao comic book estadunidense. O início da história em quadrinhos na Europa pode ser rastreado através de uma série de quadrinhos de humor, geralmente curtos, que apareciam em publicações ilustradas destinadas a leitores adultos, como as histórias desenhadas por Rudolf Toepfer. Então, aí já tem uma imagem, Histoire de Monsieur Jabot, criada por Rudolf Toepfer em 1831. Já tem a questão da sequencialidade, não tem o balão da fala, mas o texto é colocado no rodapé, mas já é uma história em quadrinhos, é uma narrativa sequencial. Foi publicada 2 anos depois, então em 1833. O Toepfer foi um escritor e artista gráfico suíço, e ele é considerado por muitos teóricos e historiadores como o pioneiro das histórias em quadrinhos. Selby. Aí ele vai citar o Thierry Smolderen, o livro, a edição americana do livro The Origin of Comics, from William Hogarth to Winsor McCay, da Universidade Press do Mississippi, publicado em 2014. Então, esse autor, Smolderen, traçou o complexo desenvolvimento internacional das tradições. O Monobu está lembrando que a editora SESI de São Paulo lançou vários volumes com as histórias, cada volume com uma história feita pelo Toepfer. Então, esse autor, Smolderen, ele mostra essa trajetória do cartoon na Europa durante o século XIX e mostrou a circulação transnacional de quadrinhos e de proto-quadrinhos. Proto-quadrinhos são aquelas histórias, aquelas narrativas sequenciais impressas que não tem toda a linguagem ainda da história em quadrinhos como a gente conhece. São exemplos das narrativas sequenciais realizadas pelo inglês William Hogarth, foi um pintor, gravador e ilustrador inglês do século XVIII, que a partir de 1732, que a gente vê aqui do lado direito da tela, estabeleceram o vocabulário dos quadrinhos muito antes da invenção, entre aspas, pelos editores e jornais estadunidenses no final do século XIX. Outros artistas europeus que fizeram contribuições significativas foram Gustave Doré, aí a gente vê uma das ilustrações que ele fez para o Don Quixote, aqui do lado esquerdo, Wilhelm Busch, o criador do Max and Moritz, alemão, são essas duas figuras que estão no centro, Christophe, francês, final do século XIX, criador da família Fenouillard, e na verdade o nome dele era Colombe, mas ele assinava Christophe. Então esses foram assim os pioneiros das narrativas gráficas na Europa. Pode passar, Celso. Aí ele vai falar das tiras na Europa. Antes da Primeira Guerra Mundial, com exceção do inglês Charles Folkart, criador de Ted Tale para o Daily Mail em 1915, a gente vê a imagem aqui à esquerda, e do sueco Oscar Andersson, que a gente vê abaixo, a tira dele, O Homem que Faz o que Vem à Sua Mente, foi publicada entre 1902 e 1906. O Oscar Andersson foi o primeiro quadrinista sueco. Nas tiras do Andersson,
esse personagem ele é frequente, tá? Ele é o principal personagem. E essa produção de tiras para publicação em jornais periódicos não é muito grande na Europa. A gente vai ter exemplos, mas a produção é pequena se for comparada com a produção estadunidense de tiras e quadrinhos para jornais. Entre os quadrinhos mais populares surgidos durante as 2 primeiras décadas do século XX estão Bécassine, da França, lançado em 1905, uma publicação voltada para as meninas, Les Pieds Nekelé, da França, criados em 1908, Bilbo Bull e Lola e Lala, na Itália, ambos de 1908, e a publicação TBO, na Espanha, surgida em 1917. Depois da Primeira Guerra, apareceram Zigpus, na França, 1925, e Tintin, o Tintin, na Bélgica, 1929. O Selby, você passa a próxima? Aí a gente vê esses personagens, a Bécassine, La Semaine de Suzette, que era a publicação onde ela era publicada, era uma garota que veio da Normandia, que seria assim, veio do campo, ela é um estereótipo do caipira francês, que não, tem que se adaptar aos costumes de Paris, trabalhando como empregada para uma família da elite. O jornal Le Patin, onde foram publicados os quadrinhos dos Les Pieds Nekelé, criados pelo Louis Vuitton. Zigpus eram histórias de aventura, feitas pelo Alain Saint-Aubin. Embaixo, uma edição do Corriere dei Piccoli, com, do lado esquerdo, Bilbo Bull, do Attilio Mussino, e também dessa mesma publicação, Lola e Lala, de Antônio Rubino, que começaram a ser publicadas no Corriere dei Piccoli em 1908. E, do lado direito, o primeiro número do jornalzinho da publicação TBO. Ela foi tão importante na Espanha que, durante muito tempo, os quadrinhos eram chamados de TBOs. Como aqui no Brasil, são chamados de gibis, que era uma publicação que surgiu em 1939 no Brasil. A gente continua chamando de gibis as publicações de quadrinhos brasileiros. Na Espanha, o nome da revista virou também sinônimo de histórias em quadrinhos. Selby, por favor. Aí vem o Tintin, criado pelo Hergé, Georges Remy. O Robson está falando que gibi e revistinha, também a gente chama de revistinha. A criação do Tintin por Hergé transformou a ideia do público europeu sobre quadrinhos. A primeira série, Tintin no País dos Sovietes, que aliás já foi publicada aqui no Brasil, foi reunida em álbum de capa dura em 1930. Aí, essa forma de publicação passou a ser normal lá na Europa, principalmente no quadrinho franco-belga. Então, as histórias eram publicadas poucas páginas, 1 ou 2 páginas por edição de uma revista, e depois, quando aquele arco de história terminava, era reunida num álbum, e as pessoas tinham a história completa no álbum. O sucesso desse álbum do Tintin, no País dos Sovietes, e dos volumes subsequentes, estabeleceu uma das normas dos quadrinhos europeus. Séries de sucesso eram coletadas em álbuns de capa dura que continuariam a ser publicados posteriormente. Em contraste com a indústria estadunidense de comic books, na qual o trabalho desaparece uma vez que é deixado nas bancas, os quadrinhos franco-belgas mais conhecidos têm permanecido disponíveis desde das suas origens, passando de uma geração de leitores para outra. Talvez isso signifique que os quadrinhos europeus
tem uma disposição que tende a privilegiar noções de, entre aspas, clássicos. Embora Superman possa ser um conhecido ícone dos quadrinhos estadunidenses, poucas crianças hoje se disporiam a ler as primeiras aventuras dos anos 30 e 40. Isso não é verdade para Tintin e outros personagens franco-belga, cujas histórias permanecem constantemente sendo vendidas. E aí eu vou fazer uma crítica a esse texto. Não é verdade. As histórias antigas do Batman, do Superman, de vários outros personagens, continuam sendo republicadas. As editoras americanas estão fazendo aquelas publicações ônibus, que juntam uma coletânea, uma antologia que vai juntar histórias. O Robson lembrou do Homem-Aranha, que saiu tudo recentemente. Não só a Panini estava publicando também o Surfista Prateado. A Panini está aqui no Brasil, está publicando Os Vingadores, Thor, X-Men, aquelas histórias dos anos 60 saindo novamente. Recentemente, a DC Comics lançou lá nos Estados Unidos uma coletânea, uma antologia, na verdade, né, de histórias da Canário Negro, que é um personagem menor, dentro do panteão de heróis da editora, mas que ganhou uma edição compilando as histórias dos anos 40 e 50. Vai sair também lá nos Estados Unidos, pela DC Comics, uma edição chamada Batman in the 50s, que traz histórias dos anos 50 para o público que não viveu aquela época, que não leu naquele momento. Então, eu critico essa posição do Bat-Beat, dizendo que, sim, esses personagens estadunidenses continuam a ser publicados e aquelas histórias. E aí uma outra crítica também, não é só criança que lê quadrinhos, né? Então, adulto vai se interessar também por essas histórias antigas. É uma questão, assim, até já tratada aqui, de nostalgia. A pessoa pode não ter vivido naquela época e que quer ver como eram esses personagens naquele momento. O Selby, você passa para mim? Aí as revistas, né, das tiras, tal, agora as revistas de quadrinhos na Europa. Começando na década de 30, e particularmente após a Segunda Guerra, justamente nesse momento, final dos anos 40, que a indústria editorial de quadrinhos na Europa vai viver assim, um grande momento, até o final dos anos 70, a revista semanal tornou-se o modo dominante de circulação de quadrinhos. E aí vai lembrar que os jornais tiveram um papel secundário. Essas revistas de antologia têm suas raízes no Corriere dei Piccoli, lá de 1908, mas ficaram mais populares em 1934, quando foi lançado na França o Le Journal de Mickey, com tiras da distribuidora King Features. Essa publicação, o Le Journal de Mickey, existe até hoje, mais de 3.000 números, edições dessa revista. Inicialmente tinha as histórias do Mickey, mas tinha os outros personagens das tiras distribuídas pela King Features. Isso foi até o início dos anos 80, então você comprava o Le Journal de Mickey e dentro tinha história dos sobrinhos do Capitão, tá? Que é da mesma distribuidora. Depois passou a ser só dos personagens Disney. Entre as publicações de quadrinhos, destacam-se a inglesa Dandy, do lado direito aqui, surgida em 37, e a belga Spirou, de 38. Cada uma dessas revistas tinha um público leitor, como público leitor as crianças. Depois da guerra, volta um pouquinho, Selvi. Depois da guerra, as publicações de quadrinhos proliferaram de novo, né? Eu já tinha falado. Aí, nós temos, pode passar, nos anos 60, né, da mesma forma que nos Estados Unidos,
Na Europa, houve um período de transformação na cultura de quadrinhos. Na França, a revista Pilote, aqui do lado direito, começou a produzir quadrinhos de aventura e ficção científica para um segmento um pouco mais velho do que o público de Spirou e Tintin. Aliás, as duas revistas, Spirou e Tintin, eram concorrentes, tipo Marvel e DC, né? E tinha uma coisa assim de autores de quadrinhos que publicavam na Spirou, depois se mudavam para Tintin e vice-versa. Na mesma época, né, nos anos 60, a Hakihi, que está do lado esquerdo, aqui a primeira, levava uma forte sátira adulta às bancas. O antimilitarismo estava presente nas histórias de western, de Blueberry, de Charlier e Jean Giraud, Mobius, editados na Pilote. Também para esse periódico, o quadrinista Fred, o nome dele é Othon Aristide, criou em 68 o personagem Philemon. Chegou a ter alguns álbuns publicados no Brasil, nos anos 70, uma coisa bem psicodélica. O cartunista tunisiano Nikita Mandrika, que publicava histórias surrealistas na revista Valiant, lançou em 72 a revista L'Echo de Savane, com Claire Bretécher e Marcel Gottlieb. A Hakihi chegou a ser censurada por uma sátira que fez a respeito da morte do general de Gaulle. E ela foi encerrada e o grupo que fazia a Hakihi lançou em seguida a Charlie Hebdo, que também teve muitos problemas, inclusive tendo que ir à justiça para responder tal, e que teve aquele incidente aquela tiroteio dentro da redação que matou vários artistas dessa revista recentemente. Pode passar. Pode passar, Céu. Bom, aventuras sensuais podiam ser encontradas em Barbarella, de Jean-Claude Forest, publicada na V Magazine. Essa que está na capa não é a Barbarella, mas é a revista onde ela surgiu, começo dos anos 60. E em Valentina, de Guido Crepax, esta nas páginas da revista italiana Linus. Lançado em 65, a Linus também abrigou trabalhos de Hugo Pratt. É interessante notar que a Linus ela brinca com o próprio título da revista. A primeira história da Valentina surgiu na Linus e o título da revista foi Play Linus, é uma brincadeira com a Playboy. Né? Na Itália, Hugo Pratt idealizou a revista Sargent Kirk, que também foi publicada na França, além de publicar as aventuras de Corto Maltese na Linus, como a gente vê aqui do lado direito. Aí alguns títulos, né, nos anos 70, revistas que eram direcionadas para o público adulto. A Tante Leni, criada em 70 na Holanda, a Alter Linus, de 74, que trazia também mais histórias adultas, quadrinhos adultos. Em 77 surgiu a Alter, né, da Alter Linus passou a ser Alter, isso é bem underground. Em 75 surgiu a Metal Roulant, vários artistas franceses fazendo quadrinhos de fantasia e ficção científica. A Suivre, de 78. Na Inglaterra, a 2000 AD, em 77, em meio ao movimento punk, a revista onde surgiu o Juiz Dredd. Na Espanha, em 79, a revista underground El Víbora, que surgiu no momento de redemocratização da sociedade espanhola. Depois da morte do Franco, houve todo um período de volta à normalidade democrática e sem censura, e aí que vai surgir a El Víbora. Selby, você pode trocar para mim? O autor, o Bart Beatty, vai falar: o colapso das revistas de quadrinhos nas décadas de 80 e 90 levou a novos processos de produção,
assim que o modelo de publicação estabelecido ruiu. No início dos anos 90, a maior preocupação era a produção menor, que é ao contrário de hoje em dia, acarretando falta de oportunidades para os artistas mais jovens. Com o fechamento da editora francesa independente Futurópolis, fundada em 74, um grupo de 7 artistas criou uma nova cooperativa, L'Association. Voltada para a independência editorial, ela se posicionou contra as normas do quadrinho europeu comercial, né? Em lugar de publicar álbuns coloridos de capa dura, como era a regra na França, focava em quadrinhos em preto e branco de variados formatos, desde o formato pocket até o formato grandão, tá? Inspirados pelos movimentos underground, independente e alternativo estadunidenses. Apesar de algumas editoras terem falido, o movimento pela liberdade editorial cresceu e expandiu as fronteiras dos quadrinhos. A gente vê aqui à esquerda essa publicação do Baudouin Carla, que foi publicada pela Futurópolis, o David B., que aqui no Brasil saiu como O Epilético, mas não saíram todos os volumes no Brasil, só saíram 2 ou 3. Também do Quilofer, que é outro artista francês, esse saiu, se não me engano, foi pela marca de fantasia, do Lewis Trondheim, Gênesis Apocalíptico, que saiu também no Brasil, e L'Association tinha uma revista, que não era periódica, mas teve vários números, não está saindo mais, chamada Lapin. Aqui a gente vê do lado direito o número 1. Pode passar, Selby. O Gaza tem um número da Lapin. Os editores proliferaram, mas as 3 principais editoras franco-belgas, Dargaud, Lombard e Dupuy, foram adquiridas pela Media Participation. Então, elas eram editoras, grandes editoras, publicaram muitos quadrinhos, e agora fazem parte de uma corporação. E o grupo Madrigal passou a controlar a Gallimard, a Casterman e a recriada Futurópolis. Tá? Então, são grandes grupos editoriais que controlam essas editoras. Em 2015, 368 editores estavam atuando no mercado francês. E aí ele está se referindo, pegando esses dados de um relatório do Gilles Ratier, que fez sobre o ano de 2016. Tá? O Gilles Ratier é um jornalista francês, onde ele fala desse ano que foi assim, um dos anos que teve maior publicação de quadrinhos franco-belgas. Enquanto a luta por independência editorial do quadrinho europeu tem suas raízes no movimento estudantil dos anos 60, são particularmente acentuadas no presente momento as questões de publicação e distribuições debatidas como posições ideológicas. Aquela coisa assim, se é alternativo, não pode ser comercial, né? Em sua forma mais simples, a vanguarda atinge sucesso comercial com uma nostalgia pela era gloriosa das revistas serializadas, que contrastam com a independência autoral que encontra expressão maior na graphic novel, entre aspas, contemporânea. Então, isso quer dizer assim, aquelas revistas semanais serializadas, como Tantan, né, elas traziam muitas histórias de autores diferentes, às vezes com uma página só, às vezes com 2 ou 4 páginas, né? E os leitores compravam e liam as histórias que eles mais gostavam. Tal. Então, há essa nostalgia por aquele tipo de publicação. E, por outro lado, tem a graphic novel mais autoral. Selby, por favor. Bom, quem lê quadrinhos europeus? Então, aí ele vai tratar a questão do público. As dinâmicas que têm caracterizado a produção de quadrinhos europeus ao longo do século XX, séries versus autores, revistas versus álbuns, publicação comercial versus publicação independente, são, em muitas maneiras, substitutos de um debate maior sobre a audiência. Os quadrinhos europeus têm suas origens em publicações para adultos, no século XIX,
mas no século XX foram deliberadamente reconceitualizados como material para crianças. Aí vem aquela ideia de que todo quadrinho é feito para o leitor infantil, né? Que também se tem nos Estados Unidos. Embora os anos 70 tenham testemunhado um rápido crescimento de gêneros de quadrinhos adultos na Europa, altamente sexualizados e frequentemente com violência realista, apenas no século XXI, a noção de quadrinhos para leitores adultos tornou-se um lugar comum. Um efeito do declínio geral das revistas serializadas foi a ascensão das graphic novels. Selvi, por favor. Com a graphic novel como uma opção editorial, os quadrinhos conquistaram a habilidade de trocar uma gama mais ampla de tópicos sociais, em uma gama mais ampla de tópicos sociais, políticos e pessoais do que anteriormente, com autores como Marjane Satrapi, Riad Sattouf e Joan Sfar, que tem aqui do lado esquerdo a capa do álbum O Gato do Rabino. Então, esses três, entre outros, tem outros também, emergindo com figuras públicas significativas. A tensão em torno do desejo de criar quadrinhos para leitores adultos em forma de arte considerada infantil levou a muitos confrontos. Na França, uma lei de 49 proibia revistas que podiam ferir a sensibilidade de menores, levando à intervenção estatal na indústria. Enquanto na Itália, o governo fascista do Mussolini simplesmente baniu quadrinhos estadunidenses, entre aspas, corrompedores, isso em 1938. E aí, artistas franceses começaram a desenhar versões do Mandrake. Então, saiu, inclusive, agora pela Mitos, uma compilação de histórias feita pelo Galepini do Mandrake naquele momento. Os quadrinhos Disney também passaram a ser feitos por quadrinistas italianos. Aí a questão daqui a pouco isso pode acontecer por aqui. A revista Hack-Ri foi censurada e proibida em novembro de 70, quando satirizou a morte do ex-presidente Charles de Gaulle. Uma semana depois, o periódico foi relançado como Charlie Hebdo e teve diversos embates com autoridades. Muitos foram parar nas cortes de justiça. Na Alemanha nazista, no regime franquista na Espanha, os quadrinhos foram censurados. Na Alemanha nazista, quase não teve quadrinhos. Na Espanha, tinha quadrinhos de humor, quadrinhos infantis, de aventura. Culto, por exemplo, era um quadrinho quadrinho espanhol muito bom. A proteção das crianças e a convicção de que os quadrinhos eram uma forma de arte produzidas para crianças era o motivo para a necessidade de regulação. Essa é uma coisa que a gente está até hoje discutindo, e na verdade não é, né? Quadrinho é para muitos públicos, mais para o público adulto hoje em dia. A diversidade das tradições europeias. Apesar das muitas similaridades conceituais dos quadrinhos europeus, seria um erro assumir que este campo é homogêneo. Concordo. Enquanto a imagem popular dos quadrinhos europeus que existe fora da Europa enfatiza as tradições do álbum franco-belga do pós-guerra, há outras tradições importantes. Também concordo. A questão de, entre aspas, europeu e, entre aspas, franco-belga, o Valdomiro está falando da produção de quadrinhos durante a Espanha fascista, foi grande, sim, mas dentro daqueles gêneros, né, infantil, de aventura e tal. A questão de europeu e franco-belga tende a surgir precisamente porque esse segmento do campo, como um todo, domina as práticas industriais, mas simplifica demais a cena europeia. Conhecidos autores italianos, por exemplo, foram muito publicados na França. Então, o Hugo Pratt, por exemplo. Na Itália, o sucesso do modelo de publicação introduzido por Gianluigi Bonelli no pós-guerra, histórias completas em preto e branco com mais de 100 páginas em um só volume no formato pocket, lançou personagens como Tex Willer, Martin Mister, mas fora desse país a circulação não foi tão exitosa. Aí eu discordo, porque o Tex, por exemplo, foi lançado nos anos 50, começo dos anos 50 no Brasil, e depois, de 1971 para cá, as publicações do Tex tiveram publicação, apesar de estarem em editoras diferentes, tiveram uma publicação ininterrupta.
tanto que agora a editora Mitos publicou uma revista compilando histórias para comemorar os 50 anos de publicação do texto no Brasil, ininterruptamente. Selby, por favor. Está acabando já. Na Grã-Bretanha, quadrinhos para crianças estão há muito tempo centrados em títulos como Debino e Dandy, lançados como jornais semanais no final dos anos 30 e revistas de aventuras como a Eagle, de 1950. Dandé, o personagem piloto, astronauta, surgiu na revista Eagle. Duas editoras espanholas, Bruguera e Valenciana, dominaram o mercado editorial de revistas infantis, continuando a tradição da TBO. A TBO foi relançada nos anos 80, mas durou muito pouco tempo. Mas o poder de Paris e Bruxelas, como metrópoles dos quadrinhos europeus, é tão grande que os artistas, mesmo tendo estabelecido suas reputações em seus países, descobrem ser necessário produzir para as maiores editoras franco-belgas para que seus trabalhos sejam revendidos para seus países natais. Nesse sentido, os editores franco-belgas agem como gatekeepers, enquanto editores de outras línguas são deixados meramente com a produção, entre aspas, local. É um fato, é um reconhecimento quando o artista publica na França, na Bélgica. Aqui a gente tem do lado direito a publicação Mortadelo, Mortadelo e Salaminho, né, da editora Bruguera, desde 1949, sendo publicado, né, até hoje. Essa edição aqui é de 1970. O Selby, por favor. Não obstante, a localização dos quadrinhos europeus é um fator importante que contribui para a tremenda vitalidade e diversidade desse campo. A Suíça, por exemplo, um país de pequena extensão, possui várias culturas de quadrinhos nas 4 línguas oficiais faladas lá. Diversas cidades hospedam eventos como Genebra, Lausanne, Zurique e premiações, o prêmio Topfer. Aqui do lado esquerdo a gente vê o álbum Oleg, que foi publicado aqui no Brasil, e do lado direito um cartaz do Festival de Quadrinhos de Lausanne. Apoio estatal, local e nacional é uma tradição comum por toda a Europa, de modo diferente dos Estados Unidos. Nos Estados Unidos as editoras são comerciais, se vendem, têm lucro, se não vendem, vão à falência. Muitas cidades promovem festivais de quadrinhos como impulso para o turismo local. A ajuda estatal em nível local inclui verbas para instituições culturais como museus e bibliotecas, promovendo oportunidades de ensino e divulgação. Em muitos países europeus, artistas e editores podem ser selecionados para receber subsídios e minimizam os custos de produção de novas obras de quadrinhos, um fator que permitiu o desenvolvimento de pequenas editoras, levando ao crescimento desenfreado de quadrinhos, aquela superprodução que ele fala no início. No entanto, os subsídios reduziram a precariedade nesse campo. Selby, por favor. Relações internacionais, é o último tópico. As relações entre as tradições dos quadrinhos europeus não se limitam ao continente, mas refletem diferentes tipos de envolvimento com outras indústrias de quadrinhos globais. Se no início do século XX, as tiras de jornais estadunidenses desempenharam um papel importante na formatação das revistas de quadrinhos de várias nações europeias, no pós-guerra, a preocupação com a americanização permitiu às indústrias de quadrinhos locais se desenvolverem por conta própria. Por muito tempo, os quadrinhos europeus não tiveram quase nenhuma circulação no exterior. O primeiro esforço significativo para traduzir quadrinhos europeus em larga escala foi o lançamento da revista Heavy Metal, que se baseou na Metal Hurlant, em 1977 nos Estados Unidos. Apesar disso, traduções de quadrinhos da Europa limitaram-se a pequenas editoras estadunidenses nos anos 80. Até que no século XXI, quando as pequenas editoras, as chamadas small press, expandiram, sensibilidades estéticas similares promoveram um nível grande de compartilhamento de traduções e de traduções. Isso acontece menos no Japão, onde as normas de publicação são diferentes. Eu queria só lembrar que os álbuns franco-belgas são publicados no Brasil desde o começo dos anos 60, Lucky Luke, Tintin, Asterix, né, Mortadelo, Salaminho,
Então, aqui no Brasil não teve esse problema. Os quadrinhos europeus chegaram aqui a ter bastante produção, bastante edições, passaram por várias editoras. A editora VEC lançou uma série de publicações nos anos 70 com quadrinhos italianos, né, franceses, belgas. Pode passar. Selby, pode passar. Os quadrinhos estadunidenses de super-heróis circulam esporadicamente na Europa durante o século XX, circularam, né? Mas a produção de filmes blockbusters com esses personagens levou à tradução da maioria de quadrinhos de super-heróis contemporâneos para várias línguas europeias. Similarmente, a tradução de mangá tem sido, desde o início do século XXI, uma parte predominante da indústria de quadrinhos em vários países europeus, notadamente na França e na Alemanha, tendo influenciado artistas como Baruch à esquerda, ele segue muito a linha do mangá, não foi publicado no Brasil. Que os quadrinhos europeus nos anos 2010 tenham sido influenciados por tradições nacionais de fora da Europa não é uma surpresa. Embora as origens dos quadrinhos modernos possam estar na Europa, a produção em larga escala no continente inicialmente inspirou-se na tradução estadunidense, antes de passar uma profunda desamericanização, frequentemente amparada nas leis que protegem a produção nacional local. Hibridização é uma das marcas registradas dos quadrinhos europeus, com extensa troca de tradições que produziu uma variedade de opções. Isso é verdade. A superprodução ameaça a viabilidade desse campo, apesar de significar o seu sucesso. Artistas europeus se esforçaram para redefinir o status cultural dos quadrinhos, tanto no nível nacional como no transnacional, ao mesmo tempo em que delinearam nosso entendimento do mosaico desigual que chamamos de, entre aspas, quadrinhos europeus. Além disso, esses quadrinistas europeus levaram a uma compreensão por parte dos intelectuais de que quadrinho é uma forma de arte. Quadrinhos são uma forma de arte. Tá? Então, é lá na Europa que vem primeiro essa noção de arte sequencial ou de nona arte para a produção de quadrinhos. Selby, por favor. Aperta mais um. Obrigado a todos. Eu só queria acrescentar duas publicações que não foram citadas no texto do Bat-Bit e que são importantes. O Mosquito, lá em Portugal, teve como principal autor, desenhista, o Eduardo Teixeira Coelho, e o Jaime Cortez também participou da revista Mosquito nos anos 40. E a Frigidaire, um movimento underground italiano, a gente vê o Hans. Não estou ouvindo mais o Roberto. Ele caiu? Travou, acho que ele deve ter caído. Travou, né? Ficou congelado e não tem mais som. Ixi. Será que ele volta? Mas eu acho que uma boa lembrança do Roberto, praticamente que eu não me lembro se o Bat-Bit fala de Portugal. O Roberto voltou. Voltou, Roberto. Eu não me lembro ter visto o Bat-Bit falar alguma coisa de Portugal, Roberto. Ele falou? Não estou te ouvindo. Acho que ele caiu. Alguém lê os lábios do Roberto aí, por favor. Desculpa. Ele não fala nem da Frigidaire, nem da Mosquito, por isso que eu coloquei no final. Elas são publicações importantes. A Frigidaire, ela fugiu daquele esquema das revistas do Bonelli. Então, por isso que eu coloquei no final. Perfeito. Obrigado, gente. Legal, muito bom. Parabéns, Roberto, pela apresentação. Então, é um capítulo bastante rico. Bastante rico. Embora eu faça alguns questionamentos em relação ao que ele fala. Obrigado, gente. Mas ele é muito bom. Eu acho que eu discordo só de você na questão do que ele fala do leitor.
das revistas europeias, lá, principalmente das francesas, né? Porque o que a gente vê a diferença da revista francesa, que ele menciona, Tintin, Asterix e todas as outras lá, é que o leitor de hoje é o mesmo leitor então, quando foi na época, em termos de idade. E se você pensar na idade do leitor de super-heróis hoje em dia, ele é muito mais velho, já não é mais a criança de 8, 9 anos que ia para a escola e comprava na banca de jornal, né? Eu estava até comentando aqui leitor de quadrinhos no debate. E essa revista normal de super-heróis, por exemplo, eu não consigo imaginar uma criança lendo. Sim. Eu não consigo imaginar minha neta de 9 anos lendo. Mas tanto que os norte-americanos agora estão lançando uma série algumas séries desses personagens para adolescentes, com histórias mais simples, com outro. Então... Tem. A DC Teen. E a Marvel também tem a sua linha. Que o leitor adulto de hoje, ele começou a ler nos anos 70, 80, mas ele tem essa nostalgia de um tempo que ele não viveu e que ele quer ver esses personagens. Concordo com você que Tintin, Asterix é lido pelo público jovem, mas também pelos mais velhos, tem essa nostalgia também, né? Talvez tenham lido os álbuns do Tintin na infância. Agora, essa ideia de quadrinhos para criança é uma que a gente pode questionar, né? Não é mais. Não, pode até ser. Não é mais, sem dúvida. Pode até ser. Mas é também para criança, né? Não também para criança. Esquecer que é um público importante de ser cultivado, digamos assim, porque são as gerações futuras, são as renovações, senão nós vamos morrer todos, né? Então, se não tiverem novos leitores, acabaram os quadrinhos, né? Então, sim. Sempre ficar tiro no pé da própria indústria. Exato. Bem, então, muito bom a apresentação do Roberto, um capítulo bem interessante. No próximo, a gente estava conversando, acho que a gente poderia, como é reunião virtual, a gente pode manter a reunião, o colóquio em julho, que é primeira sexta-feira, acho que é 2 de agosto, de julho. 2 de julho. Primeira sexta-feira de julho não pode ser 2 de agosto, tem que ser 2 de julho. 2 de julho, dia 9 é feriado então, aqui em São Paulo. Então, dia 2 de julho faríamos o colóquio. 13ª. Temos alguém para fazer uma apresentação de tese? Alguém que tem alguma indicação? Sim. Tese, dissertação, trabalho? TCC. Eu posso ver algum que eu participei recentemente? Tá. E vou fazer o convite para alguém. E temos também... O próximo capítulo do livro é sobre mangá. Uhum. Temos algum voluntário para apresentar? Levante eu estou olhando aqui, o único japonês que eu vejo na minha frente é o Nobu, mas eu imagino que... A minha especialidade é personagem negro. Então... Mas não... eu até posso, mas... Eu gostaria de fazer... Vai ter um capítulo sobre graphic novel, eu acho, né? Um dos próximos. Então... Eu gostaria de fazer o da graphic novel, mas posso fazer esse de mangá. Também? Não, também... Vamos ver se tem mais alguém interessado. Ele fala das origens do mangá, tal. Vai falar de alguns gêneros. Acho que vai ser o Nobu mesmo. Então, tudo bem. Então, o Nobu. Tá bom. Falei. Foi condenado pela sua ancestralidade. Pois é, não nego. Pelas suas raízes. Não nego minhas raízes. Então, colegas, um prazer encontrá-los novamente. Desejo a todos um bom final de semana, um ótimo final de semana. Continuem se cuidando. E nos vemos no mês que vem, então, dia 2 de julho, mesmo bate-hora, mesmo bate-canal. Grande abraço a todos. Das inscrições das Cyberjornadas, hein? Visitem o site lá, que as normas estão todas lá. De 15 de junho. Eu peço, então, para que todos entrem... Vamos todo mundo abrir a câmera, para... Não sei quem faz aí de registrar a página com todo mundo. É o Selby. O Selby faz isso? Eu faço, mas eu tem que abrir. Até de máscara. Vou fazer. Eu mandei alguns prints, já salvei, depois eu mando. Vou fazer uma aqui, mas o Selby faz para garantir também. O pessoal precisa abrir Pronto. Falta a Priscila. Bem. O Leandro está sem câmera. Alguns que estão mais... Você consegue ver todos, Selby? Não.
Eu coloquei aqui para ver na... Ah, tem gente que está sem câmera. Tem gente que está Enfim, sem eu vou câmera, fazer paciência. aqui. Tá. Agora o pessoal está abrindo aqui. Vamos lá, abram as câmeras. Sorriam. Pensem em quadrinhos que vocês gostam. Para mim não adianta sorrir, ninguém vê minha boca, então não faz diferença. Escondida por uma cortina. Pronto, já foi. Beleza. Então, um abraço a todos, até o mês que vem. Tchau, Muito bem, gente. boa Até noite, mais. então. Tchau, Boa tchau. noite para Boa todos. noite. Fim de semana. Tchau, tchau.